Bem, pessoal, essa primeira parte da disciplina de cálculo, tá? Pelo menos aqui eu leciono, as 12 primeiras aulas, as 4 primeiras semanas, eu uso para fazer uma revisão, uma breve revisão do que eu considero que do ensino médio e também do fundamental seja necessário e suficiente para você acompanhar um curso de cálculo. Tá? Então vamos começar bem rápido com os conjuntos numéricos, para chegar no conjunto numérico universo de números do cálculo, que é o conjunto dos números reais. Aqui ninguém travará contato com o conjunto dos números complexos. Nosso conjunto máximo, nosso conjunto universo é o conjunto dos números reais, que começa com o conjunto dos números naturais, né? Tudo começa com esse conjunto aqui. O conjunto dos números, um momento, deixa eu pegar um azul que seja azul. Eu recarregar o pincel, já devia ter recarregado, mas... lá. O conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais, que é o conjunto N, tá? Conjunto N. Vendo? Começa aqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante, tá? Quando aparecer um asterisco em cima, significa que você exclui o 0. E assim por diante. Ou seja, em notação de operação com conjunto, é o conjunto dos números naturais menos o 0. Tiramos 0, tá? Só que essa forma de apresentar os números naturais, tá? Ela foi criada, tá? Ninguém nasce sabendo isso, assim como a humanidade não apareceu, né, sobre a Terra com esse domínio. Tá? De fato, o conceito de número, tá, foi um conceito construído através dos tempos, tá? Porque o ser humano, ele apareceu na Terra, assim como uma criança, tá, quando nasce, ela não sabe contar, ela não tem o conceito de número, tá? Os seres humanos também apareceram na Terra sem esse conceito de número, eles não sabiam contar. Mas todo ser humano tem uma habilidade natural, que é a habilidade de comparar. Ele consegue dizer se duas coisas são diferentes. E, portanto, isso leva a dizer quando duas coisas são, por exemplo, iguais. Basta você ver, se você pega duas crianças de 1 ano mesmo. Uma criança de 1 ano não sabe contar, ela não tem um conceito de número, tá? Está construída, não tem isso. Mas você pega dois bombons, eu gosto de dar esse exemplo, né? Sempre dou esse exemplo. Você pega aqueles sonhos de valsa, né? Aqueles bombons bonitos, né? Brilhosos, né? Você dá 2 para uma e dá 5 para outra. Nenhuma delas sabe o que é 2, nenhuma delas sabe o que é 5, nenhuma delas, portanto, sabe contar. Mas a que recebeu 2 não vai ficar satisfeita. Porque ela consegue comparar. E quem sabe comparar, sabe estabelecer
relações bionívocas, ou sabe dizer se há uma função bijetiva entre dois conjuntos. Tá? É aquela, vamos dizer assim, brincadeira, aquela atividade que as professoras fazem, né, no início, para exatamente criar esse conceito de número nas crianças. Pede para estabelecer relação bionívoca entre dois conjuntos, ou seja, dizer se dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Claro que não se fala nesses termos, mas você chega aqui, né, tem um conjunto, tá? Com esses símbolos, vamos dizer assim, com esses símbolos, e um conjunto aqui com esses objetos. Tá certo? Esses objetos aqui. Né? Esses objetos aqui. E estabeleça uma relação bionívoca, né? Aí faz uma ligação 1 a 1. Aí, com isso, você consegue dizer que os números têm a mesma quantidade. E daí é que sai o conceito de número, tá? O número, tá certo? É uma propriedade, que é o número. Uma propriedade satisfeita por todos os conjuntos que conseguem ser colocados em relação bionívoca com um conjunto dado, com um conjunto fixo. É daí que você... Veja bem, o primeiro sistema de numeração, tá, que se tem conhecimento, tá, de fato, a grosso modo, é o saco com pedras. Nos primórdios, quando uma pessoa queria contar, tá, um conjunto de uma coleção de coisas que ela possuía, por exemplo, criação de animais, né, criação de carneiros, tá? Como é que ele fazia? A cada carneiro ele associava o quê? Uma pedra em um saco. Ele não tinha o conceito de número, então tinha lá, tá, o cercado dele, propriedade. Aí tinha os carneiros, né? Os carneiros matemáticos, os carneiros em formato de pi, né? Então como é que ele contava? Pegava um saco, um saquinho, e a cada carneiro ele colocava o quê? Uma pedra no saco. Então, quando um amigo chegava e perguntava para ele ia na cidade, né, negociar, sei lá, os carneiros, fazer alguma coisa, ou ia na casa de um amigo, e o amigo perguntava: quantos carneiros você tem? Na linguagem da época, né? Se ele tivesse levado o saco, ele o quê? Ele não respondia 4, porque ele não tinha isso, tá? Não tinha um símbolo para representar o 4, ele não tinha uma palavra para expressar o 4, então o que é que ele fazia? Mostrava o saco com pedras. Quem via fazia a seguinte situação: cada pedra era um carneiro. Era assim que se respondia, tá? Isso era o número. Esse era o número que representava o quê? A quantidade de carneiros, o saco com pedras, por causa de uma relação bionívoca, tá? E com esse sistema numérico, você também faz todas as operações, né, que surge. A adição, que é adicionar, juntar. Você consegue juntar saco com pedra. Você consegue subtrair é retirar. Você consegue dividir é separar em partes iguais. Tá? Só que você precisava de algo mais, vamos dizer, adequado, né? Mais, vamos dizer assim, mais simples para representar o número, né? Aí vem com um avanço, né? Você passa por símbolos, né? Símbolos escritos em pedras, tá? Depois nos papéis da época, tá? E você tem os romanos, aí você tem, claro, tem vários sistemas numéricos antes, mas você tem o sistema romano,
que tinha um símbolo para representar a quantidade 1, tá? Isso aqui. Um símbolo para representar o 2. 2, né? 2, ó. 2. O 3, né? Na verdade era, vou colocar assim. Aí tem o 4. Tá? E é um sistema que nós dizemos que é um sistema, vou bem rápido disso, aqui está o mundo para falar, tá? É a história. Isso é um sistema que nós chamamos de sistema humano, é um sistema inacabado. Inacabado por quê? Porque é um sistema que cria símbolos por demanda. Se as quantidades aumentam, você precisa criar o quê? Novos símbolos. Só que houve uma sociedade, o povo hindu, que eles fizeram uma abordagem diferente. Em vez de criar símbolos por demanda, eles criaram símbolos para pequenas quantidades. Quantidades que vão do 1 ao 9, ou por que não dizer do 0 ao 9, tá? Que são 10 quantidades. Tem a ver com 10 dedos, né, das mãos, muito provavelmente. Isso é história também. E aí criaram os símbolos que nós usamos até hoje. Tá? Tanto é que hoje nós temos um sistema hindu-arábico. Foi um sistema criado pelos hindus, tá? Os árabes descobriram esse sistema, tiveram acesso a esse sistema, e assimilaram esse sistema, e introduziram esse sistema na cultura deles e também na Europa. Tá? Por isso é que se chama sistema hindu-arábico, tá? Que é um sistema acabado. Acabado por quê? Porque ele usa só o quê? 10 símbolos, um símbolo para a quantidade de 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, ó, você já tem um símbolo para cá, tem uma palavra, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E com esses símbolos, usando um critério de posição, você consegue representar todos os números. Porque aí esse símbolo passa a ter um valor absoluto e passa a ter um valor relativo na representação dos números, de cada número. Por exemplo, essa quantidade aqui, que é uma quantidade, pode-se dizer, grande, 384, o 4 tem um valor absoluto, 4, 8 tem seu valor absoluto, 8 unidades, 3, mas tem um valor relativo. O 4 está contando aqui 4 unidades, o 8 está contando 8 dezenas, 8 grupos de 10, o 3 centenas, 3 grupos de 100. Tá? Mas a humanidade não apareceu com esse sistema foi desenvolvido, passando por vários outros, e tudo foi criado, aliás, qualquer sistema de numeração foi criado, tá, a partir de uma habilidade que o ser humano já nasce para ela, que é a habilidade de comparar, e daí sai a habilidade de estabelecer ou não relações unívocas, que geram o conceito de número. Então, número, você vai, quando você estiver mais avançado, tá? Número é uma classe de equivalência. Guarda essa informação aqui para vocês. Número é uma classe de equivalência, numa certa relação de equivalência, tá? Num conjunto universo. Vocês verão isso. Número é isso. Mas vamos ficar com o que a gente tem de número. Isso aqui, de fato, não é o número. Isso aqui é só uma representação do número, não é uma representação escrita. Então, você tem 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E com esses números, tá? Inclusive usando os algoritmos, né? Para as operações aritméticas, você faz com eles todas as operações, todas as 4 operações aritméticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Bem, eu assumo que você já sabe isso, não vou me deter em detalhes aqui. Mas eu vou usar um conceito matemático muito interessante para ir apresentando os outros conjuntos, que é o conceito de equação. O que é uma equação? Uma equação é uma pergunta matemática, tá? Que hoje nós expressamos usando símbolos matemáticos, mas não era assim.
se expressava como uma pergunta mesmo usando a linguagem da época. Tipo, qual é o número natural que somado com 2 dá 7? Isso é uma equação. Uma equação é uma pergunta matemática. Outra equação. Qual é o número natural que multiplicado por 7, tá, dá 21? Isso é uma pergunta matemática. E essas perguntas você, tá, consegue expressar cada uma delas usando símbolos hoje, tá? Na álgebra, né? Por exemplo, isso aqui, quando colocado dessa... Isso aqui é uma pergunta. X mais 3 igual a 7. Digamos que eu estou no universo dos números naturais, só esteja lidando com números naturais. Essa pergunta é no universo dos números naturais. E qual é a pergunta aqui, subjacente? Qual é o número natural que somado com 3, cuja soma com 3 seja igual a 7? Aí essa pergunta tem uma resposta. Resposta correta. Tá? Uma resposta correta. Porque a resposta, você pode dar qualquer resposta. Aí ela é correta ou não. Tá? Mas aqui subentende, quando diz resposta, né? Seja a resposta o quê? Correta. Melhor é dizer, essa equação tem um conjunto solução. É o conjunto formado. O que é o conjunto solução de uma equação? Nos casos, essa pergunta aqui. É o conjunto formado por todas as respostas, ou seja, por todas as respostas corretas. Tá? No caso aqui, quem é o conjunto solução? Quem é? Só há um número natural que seja a resposta para essa equação. E resposta é a resposta correta. Qual é? É o 4. Tá bom? É o 4. Então, isso aqui é uma equação, está aqui a sua resposta, aqui o seu conjunto solução. E é um conjunto unitário, um conjunto solução dessa equação, dessa pergunta matemática. Mas eu estou, tá, no universo dos naturais. Aí eu faço uma próxima pergunta, tá? Qual é a solução desta equação? Se eu estou no universo dos números naturais, qual é a pergunta aqui? Qual é o número natural cuja soma com 8 seja igual a 2? Essa pergunta não tem resposta. Não há resposta para ela no conjunto dos números naturais. Ou seja, essa equação não tem solução. Conjunto de solução se diz que ele é o quê? Vazio. Símbolo para representar, tá, um conjunto que não tem elementos. Bom? Assim como há um símbolo para representar uma quantidade que não tem nada, né? É o zero. Mas isso, a aquisição desse símbolo, tá, facilita muito a vida da gente, principalmente nos algoritmos, né? Algoritmo de adição, multiplicação, divisão, subtração e assim por diante. E esse símbolo aqui também, depois vocês verão que ele é muito útil para fechar a teoria dos conjuntos. Tá? Bem, assim como esta equação aqui, ó. Aqui, qual é a pergunta aqui, ó? Qual é o número natural que multiplicado por 3 dá 12? Isso aqui tem. Qual é o conjunto de solução? No contexto dos números naturais, no universo dos naturais, 4. Mas essa equação aqui, ó, essa pergunta matemática, essa equação não tem resposta no conjunto dos números naturais. Bem, entre outras coisas, para responder entre outras coisas, viu? Não só para isso, mas para responder, mas também para responder essa pergunta, surge um outro conjunto, que é o conjunto dos números, conjunto dos números o quê? Inteiros, que é o conjunto Z. Qual é a função, primeiro, dos números? Contar.